Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, e mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, e mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amor de Deus. Traz-nos para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, e mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O amor de Deus. Infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as
99 só pra me encontrar. Não posso comprar e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aplauda esse amor forte e verdadeiro. Aplauda esse amor forte e verdadeiro. Essa semana eu vi um vídeo do nosso querido irmão evangelista Tiago, e ele falava um pouco sobre a ovelha perdida. Ele também assemelhou o texto com a dracma perdida, e o Espírito Santo foi me levando também ao filho pródigo. Há perdas na Bíblia, ou aquele que se afastou, ou aquele que esteve longe, aquele que esteve afastado da presença do seu pai, ou do seu dono, ou do seu Deus. E eu quero te trazer isso em memória e falar para você que está afastado, perdido, ou até mesmo que se sente cansado, se sente distante de Deus. Você está no lugar que o Espírito Santo te colocou, o lugar mais próximo da comunhão dos irmãos para com Deus. E o amor de Deus para comigo e para com você é enorme. Ele é eterno. Jesus te ama incondicionalmente. Ele te ama e Ele te quer. Você é um bem-aventurado por estar aqui nesta noite. Louve e adore esse Deus. Estás aqui, eu sinto sua presença, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, quebrando as prisões, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, transformando vidas, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, manifestando sua graça, adoro a ti, adoro a ti. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Estás aqui, tocando cada coração, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, manifestando teus milagres, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, sarando as feridas, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, é real tua presença, adoro a ti, adoro a ti. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Eu sei, este é o meu Deus. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Eu sei,
Este é o meu Deus. Ele enxuga as lágrimas, Ele restaura os corações. Todo poder está em suas mãos. Ele enxuga as lágrimas, Ele restaura os corações. Todo poder está em suas mãos. Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Este é o meu Deus. 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 O nome Jesus está sobre todo nome. Rei dos reis, não há outro igual a ti. Declare: o nome Jesus está sobre todo nome. Alfa e Ômega, não há outro igual a ti. O nome Jesus está sobre todo nome. Rei dos reis, não há outro igual a ti. O nome Jesus está sobre todo nome. Alfa e Ômega, não há outro igual a ti. Não há outro, não há outro, não há outro. Oh, Ele é o Deus no deserto e no vale. Ele é o Deus que aplana os teus caminhos. Ele é o Deus que cura e restaura. Restaura altares, Senhor. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és, Jesus. Esse é quem tu és, Jesus. Tu és o caminho no meio do deserto. Tu és a luz na escuridão. Oh, a flecha que acerta os corações. Tu és, tu és, tu és. Tu és a água que sacia os sedentos nessa noite. Oh, tu és o alfa, o ômega, o início e o fim. Tu és o cordeiro leão. Tu és o início de todas as coisas. O rei que adoramos, o rei exaltado. Oh. E Ele está aqui nessa noite. 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 Oh. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Declare isso. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Você consegue entender, irmãos? No deserto, quando você olha, não tem caminho. É tudo igual. É areia, é a montanha, é o monte.
não tem um caminho traçado. Mas quando você canta que Ele é o caminho no deserto, é que não importa onde você esteja, Ele vai te mostrar os passos a seguir, aonde você tem que trilhar. Quando Ele diz Ele é luz na escuridão, é porque o mundo é trevas. E no meio das trevas Ele brilha. Ele é a referência, Ele é a nossa direção. Quando nós cantamos isso, irmãos, nós declaramos o poder e a magnitude do nosso Deus. Você pode declarar novamente? Caminho. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão, meu Deus, este é o meu Deus. Declare de novo. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão, este é o meu Deus. Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão, este é o meu Deus. Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão, este é o meu Deus. Oh, aplauda o Senhor. Aleluia. Amém, amados? Continue de pé, igreja. Em nome de Jesus eu te peço. Olha, amados, está escrito na palavra do Senhor: pleiteia-me a tua causa. Deus está chamando você. Fale comigo. Qual é a sua causa? Por que você saiu da tua casa nessa noite? Foi por quê? Você veio porque você não só para adorar a Deus, mas você tem também um motivo pessoal para estar dentro da casa do Senhor. Amém, queridos? Então vamos orar. Me ajude a orar, a falar com Deus. Às vezes eu estou lá atrás, as pessoas falam: abençoada, por que você só fica ali atrás? Porque quando os homens de Deus estão liberando aqui, eu estou falando para Deus: Senhor, lembra da minha sobrinha Suelen lá em Minas, que está viciada no álcool. Lembra da Ana Carolina, que não sai disso, que não sai daquilo. Senhor, lembra da minha mãe que mora sozinha numa casa enorme daquela, e ela pode estar solitária, angustiada. Então vamos orar, querido. Amém? Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, a palavra foi ministrada, o louvor foi entregue. A tua filha acabou de louvar aqui, dizendo que nós temos que verbalizar aquilo que queremos do Senhor. Então nessa noite, aqui está, Senhor, a noiva do Cordeiro. Ela veio para adorar o Senhor, mas também ela veio buscar uma resposta do Senhor nessa noite. Sonda o coração do teu povo. A tua palavra diz que o Senhor sonda, o Senhor penetra na divisão da alma do teu povo. Em nome de Jesus, meu Pai, consulta o coração de cada um dos seus filhos nessa noite. E em nome de Jesus, nós queremos profetizar nessa noite, na verdade, porque já estamos debaixo de uma atmosfera profética. Então nessa noite, Pai, em nome de Jesus, ó Espírito Santo, muitos deixaram alguém em casa, no quarto escuro. Outros, meu Pai, estão no presídio. Outras pessoas vieram aqui porque não tem nada dentro da sua casa. Temos que falar a verdade com Deus. Chuta o pau da barraca e fala com Deus o que você precisa. Para de ficar: tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, nada. Fala para Deus, porque assim como você, eu cheguei nessa noite aqui falando para Deus: Senhor, obrigado, Pai, por ter me escolhido. É uma pessoa tão insignificante. O Senhor olhou para mim, tem olhado pela minha casa, tem nos dado o livramento, a provisão do Senhor. Espírito Santo, olha essas crianças lindas que estão aqui, Senhor, cada um representando uma geração, uma família. Toma, Senhor, essa casa, esse pai de família, essa mãe de família, porque eu não sei como está, mas o Senhor sabe. Entra dentro dessa casa, faz uma bagunça, Senhor, desorganiza tudo, põe tudo no lugar. É o que nós, como noiva do Cordeiro, pedimos ao Senhor nessa noite. Olha a aflição do teu povo, a angústia dos teus filhos. Muitos estão na faculdade, à espera de um conhecimento, de uma sabedoria que só o Senhor pode dar. Então penetra nessa mente, nós te pedimos, Espírito Santo, e manifesta o teu poder. Entra com recursos na casa do meu irmão, entra com provisão na casa da minha irmã, Senhor amado. Como noiva nós concordamos, há tantas contas para pagar, tantas necessidades, Senhor. Nos ensina até mesmo a administrar
Muitos estão aqui, Senhor, orando por um familiar que é perturbado, mas o Senhor pode entrar dentro dessa casa, e por conta da decisão desse teu filho de estar aqui nessa noite, e mudar, Senhor, toda a atmosfera desta casa, mudar o coração de pedra. Quebra nessa noite, Senhor, porque está escrito na tua palavra que só o Senhor pode quebrar o coração de pedra. E nessa noite, como noiva do Cordeiro, apresentamos os corações ao Senhor nessa noite, inclusive os da minha casa. Espírito Santo, começa a quebrar, esmiuçar, dá um coração novo. Foi isso que o Senhor prometeu a Ezequiel, que o Senhor daria um coração novo para o teu povo. Nós pedimos um coração novo. Eu preciso de um coração novo, Senhor. Eu preciso, gente, em nome de Jesus, não me deixe, Pai. Eu clamo a Ti por misericórdia por todos que aqui estão nessa noite. Trata do neto, trata do filho, do marido, da esposa, em nome de Jesus, meu Pai. E nós te agradecemos com um aplauso de gratidão por tudo que o Senhor faz por nós. Mesmo na nossa pouca força ou força alguma, viemos adorar o Teu nome. Tem compaixão de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode sentar. O nosso bispo vai estar ministrando a palavra nessa noite. Ô glória! Como que nós vamos receber um homem de Deus? Aplauda o Senhor novamente, em nome de Jesus. Amém, queridos? Obrigado. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, Pai do Senhor Jesus, abra a sua Bíblia. Vamos examiná-la e tirar algumas pérolas e aplicar em nossas vidas na noite deste dia. João capítulo 8, é o primeiro texto que estarei usando como base para esse culto de libertação. Graças a Deus estou bem melhor da minha voz, não estou 100%, mas de forma natural, e as dicas da pastora Célia estão dando certo. João capítulo 8, a igreja viva está aqui. Não vou pedir ninguém para dar glória em aleluia, hein? A gente já sabe por que estamos aqui. Alguém pode já dizer comigo: Jesus Cristo é maior do que Abraão. Não esqueça desse tema. Verso 30, João 8, verso 30. Esse é o iremos tirar por base. Iremos ver outros textos também sobre libertação. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Verso 31 do capítulo 8. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Pode sentar. Meus irmãos, quando eu direciono esta frase, esta palavra, dizendo-lhes que Jesus Cristo, Ele é maior do que Abraão. Abraão foi uma pessoa muito importante para Deus na terra. Abraão foi muito importante para o seu filho Isaque, para o seu filho Ismael, mesmo sendo filho de Agar. Abraão foi importante para os demais filhos dele que ele teve depois. Abraão foi importante para as suas noras. Abraão foi importante para algumas nações e para Israel também, e para nós também, gentios. Tornamos-nos filhos de Abraão pela fé. A gente passou a crer em Deus, na pessoa bendita de Jesus, sem vê-lo, sem conhecê-lo fisicamente, assim como Abraão. Por isso que tornemos-nos filhos de Abraão também, pela fé. A fé nossa faz a gente crer como Abraão creu, que ele herdaria
uma terra feita não de homem, um local preparado pelo próprio Deus. E Abraão andou muitos quilômetros na sua trajetória. Abraão tinha pai, Abraão tinha mãe, Abraão tinha irmão, Abraão tinha esposa, Abraão tinha ovelha, Abraão tinha gado, Abraão tinha funcionários, tinha colaboradora dentro da sua casa. Abraão financeiramente tinha condições. Então, mas Abraão um dia ouviu a voz de Deus falar com ele: sai da sua terra, sai do meio dos parentes e sai da sua família para uma terra que eu vou te mostrar. Isso é fé. E nós também estamos nesse mesmo patamar. Você nunca viu Deus, não conhece Ele pessoalmente, só um dia nós o veremos como Ele é. Eu creio. Só um levantou a mão. Já estou liberando a revelação. Nós um dia o veremos como Abraão também desejou, pastor César. Abraão andou assim, caminhando e se aproximando de Deus. E Deus disse em Gênesis capítulo 12, a seguir os textos, está escrito que Deus disse: de ti farei uma grande nação. Quem te abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar também será amaldiçoado. Bendito seja todas as famílias. Olha, você e a sua família é abençoada pela promessa de Deus na vida de Abraão. Receba logo. Alguém está aqui ainda? Então Abraão foi, é e sempre será importante para nós brasileiros e para as outras nações e para toda a raça humana que um dia há de se converter em Cristo Jesus. Ele é importante. Agora, número 1, Abraão só não tem o poder de salvar ninguém. 2, Abraão não tem o poder de libertar ninguém. 3, Abraão não tem o poder de curar ninguém. 4, Abraão não tem o poder de levar alguém para a eternidade. Alguém está recebendo? Então, curve sua atenção para a revelação de Deus, para mudar a sua vida. Então foi assim que Jesus se apresentou, deixando bem claro. E João, o apóstolo, ele traz essa narrativa em capítulo 8, do verso 30, dizendo: ele está, estas coisas muitos creram nele. Jesus dizia, verso 31, pois aos judeus que criam nele. Então, alguns judeus que já tinham o entendimento da importância de Abraão, mas quando está de frente com Jesus Cristo, ele passa também a crer na pessoa bendita de Jesus. Alguns judeus entenderam que Abraão era importante para Deus, para as nações, para a família deles, mas como Jesus tinha a graça, a unção, o poder e a autoridade, era o Messias, o Filho do Deus vivo, o enviado de Deus, o resgatador, aquele que veio para morrer em uma cruz e ao terceiro dia ressuscitar. Muitos judeus creram como você está crendo em Jesus. Vamos dar um minutinho aí, você já sabe o que tem que fazer. Se vós permanecerdes, aí Jesus disse: o segredo não é somente você crer agora, porque eu estou aqui operando, porque eu estou aqui agindo sobre a vida de vocês. Aí ele dá uma palavra de reforço, diz: se vós permanecerdes nos meus ensinamentos, aí eu vou entender que verdadeiramente vocês são meus discípulos, vocês passaram a crer. Levante a mão. Ele deu essa palavra: verdadeiramente sereis meus discípulos. Quer dizer,
A palavra discípulo quer dizer aquele que foi discipulado pelo seu discipulador. Verso 32. Quem fechou a Bíblia, abra-na, por favor. Não tem telão. Então, se não tem Bíblia, pega carona com alguém. E conhecereis. Aí agora ele entra com a palavra de trazer libertação, de questão de mentalidade. 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. 33. Responderam-lhe. Aí alguém disse: somos descendentes de Abraão. Olha aí. E nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Então ele está dizendo numa situação de escravidão. Nós nunca fomos presos por ninguém. Como é que a gente vai ser livre de quê? Se já nós somos descendentes de Abraão. Olha, entenda a revelação, hein? Como seremos livres? 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade quer dizer, eu falo a verdade, somente a verdade, não tem metade, na verdade, ou ele diz, se eu falo na verdade, e afirmo, ou melhor, estou dando autenticidade na verdade. Na verdade, coisa poderosa, o que Jesus é tremendo. Vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Observe, Jesus entra numa questão de situações pessoal. Entra na situação pessoal entre a pessoa e Deus. Ele disse: no que diz respeito entre a fé de vocês e Deus, tudo ok, porque Deus fez promessa a Abraão e disse: todo aquele que cresce nele também, como Abraão, seria bendito. Só que o objetivo, o propósito, a caminhada de Abraão se findou, mas vocês têm coisa em vossas vidas que precisa ser liberto. Foram embora, não foram? Vocês estão aqui ainda, meus irmãos? Bom, a gente vai subir, tá bom? A gente não vai descer, a gente vai subir e entrar no céu agora. Então, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Servo. Então significa que tinha pessoas que estavam sendo servo, aqui é a mesma palavra de escravo. Estava escravizado, estava dominado pelo pecado. Olha para cá para a gente entender a revelação logo. Eles tinham fé em Deus, servia a Deus, cria como Abraão cria, tomava posse da bênção, porém que tinha coisas na vida deles que estava o impedindo de conquistar. E Jesus veio para provar que ele era mais poderoso do que Abraão. Abraão, ele usou a fé, mas eu estou aqui para libertar vocês desse pecado oculto. E gente, alguém pode levantar a mão assim e disse: eu já estou entendendo. Não, eu não estou ouvindo direito, eu estou gripado. O que é? Vamos lá. Eu já estou entendendo o que o Espírito Santo já começou a falar comigo. Eu tenho fé, eu creio no poder de Deus, tenho promessa de Deus, estou andando na presença de Deus, mas tem algumas coisinhas que estão me impedindo de conquistar a bênção por completo. Que coisa tremenda. Verso 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Presta atenção aqui. Vamos entender essa revelação que vai trazer bastante aqui ainda, por isso que eu pedi mais tempo.
Ele diz que o escravo, o servo, não fica por muito tempo a serviço do seu senhor. Jesus está usando uma linguagem figurativa de alguém naquele tempo da escravidão, alguém que tinha condições financeiras, como Abraão. Abraão tinha muitos servos, que ele tinha dinheiro, gado, ovelhas, então pessoas que trabalhavam para ele. Então o que Jesus está dizendo? Os servos de Abraão tinham um tempo determinado de trabalhar com ele, por isso que ele disse: não ficará por muito tempo na casa do seu senhor, aquele que o domina. Tem um tempo, começo, meio e final. Jesus, eu quero já liberar para você, que minha língua já está pegando fogo para falar para você. Ele está dizendo que tem coisas em nossas vidas que pode ter começo, o meio, mas tem que ter final. Ele está dizendo que pode ser na noite desse dia, para ele te abençoar. Eu falei que eu não vou pedir para dar glória, não vou forçar. Então, olha o texto que ele está dizendo. Tem um tempo. Ele está dizendo, existe o tempo do escravo trabalhar para o seu senhor. Ele não permanece por muito tempo. Existe um tempo determinado. E, culturalmente falando, gerava entre 18 a 20 anos de trabalho. 18 a 20 anos de trabalho. Era assim que trabalhava, tanto os funcionários quanto os animais. A gente vai entrar aqui na palavra mais ainda. Alguém está indo recebendo? Toda atenção é pouca para ouvir o que Deus está falando para nós aqui. Então há um tempo determinado. E quando ele chegava à conclusão do seu serviço ao seu senhor, e aí o patrão, o líder, aquele dominador chegava: olha, seu tempo aqui findou-se e você está livre. Em outras palavras, na atualidade, dava uma causa de euforia: vai-se embora e viva a sua vida, você está livre. Jesus está dizendo aqui também: vocês eram para estar livres, mas tem uma coisa que está prendendo vocês, e eu vim para tirar vocês. O tempo acabou. Glória a Deus. Aprenderam o versículo 35? Aprenderam o 35? O verso 36: se pois o Filho vos libertar, olha bem, se pois o Filho vos libertar, ele diz que o servo não fica muito tempo, mas o filho do patrão permanece para sempre. Permanece para sempre. A probabilidade de um pai que tem um casal que tem filho, um ou dois, a probabilidade é os pais ir embora e os filhos permanecer, assumir toda a liderança. Então Jesus já está dizendo: Deus abençoou Abraão, e Abraão estava como um servo na terra, e serviu a ele com excelência, mas teve que ir embora. Mas eu sou filho do Pai, eu não vim só passar um tempo, eu sou eterno e tenho poder. Se é para bater palma, bate bonito, aí fica feio para Jesus. Isso é culto de libertação. Isso é com libertação. Alguém está aqui? Alguém está aqui ainda? Então ele está dizendo isso aqui, ó. Essa é a profundidade. Eu passo um tempinho analisando até receber a revelação das pérolas. Então ele está dizendo dessa maneira: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Levante a mão comigo e diga comigo: está escrito em 2 Coríntios capítulo 5 verso 17. Pega na mão do irmão rapidinho, vamos lá. Se você está em Cristo, nova criatura tu és. Diga: as coisas velhas já se passaram, e tudo na sua vida se faz novo. Receba se você crê.
verdadeiramente. Se você não se alegrar, Anthony vai se alegrar aqui, pulando de alegria. Igual a pipoca na panela. Deixa ele aí. Vocês estão aqui, meus irmãos? Que coisa tremenda, Deus. Vamos descendo aqui nesse texto. Então preste atenção. Preste bem atenção. É isso que ele diz, verso 37. Bem sei que sois descendentes de Abraão, ponto e vírgula. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Algumas pessoas não entrava a palavra. Irmãos, Cristo, ele é o verbo, é o logos. João capítulo 1. E no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Tudo que foi feito por intermédio dele. Cristo é a palavra. Ele disse: se essa palavra penetrar em você, nunca mais vocês serão mesmo. E bispo, agora tem um parafusinho na minha cabeça, porque eu já tenho um tempo na igreja, eu estou servindo a Deus, e tem algumas coisinhas aqui, é isso mesmo. Então, nessa noite, Jesus tem que fazer na totalidade mudança em nossas vidas. Totalidade. Então ele disse desta maneira: porque as minhas palavras não entram em vós. Um sinal que você às vezes não consegue receber a sua libertação é porque você não absorveu a palavra. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Nós temos que ser igual aquela esponja. Está aquela água ali e você de repente não tem um pano. O que é que você vai? Pega a esponja assim, ela suga toda a água. Assim tem que ser você também. Cada palavra liberada sobre esse altar, você tem que absorvê-la. Absorvê-la e deixar ela trabalhar na sua vida. É o que Jesus está dizendo. Verso 38. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós dizeis o que também viste junto do vosso Pai. Vocês falam daquilo do que viveu com Abraão, ouviu de Abraão. Ele diz: mas eu falo daquilo que eu estava e vivi com meu Pai. Olha que coisa forte, meus irmãos. Verso 39. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Você vê que tinha alguém lá tentando refutar os argumentos do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui a gente coloca em pessoas, e vai doer em alguém, mas pode receber. Pessoas que começam a aprender algumas palavrinhas, 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Aí aprende, às vezes quer ensinar alguém que já sabe. Quer dar de frente com alguém que já tem experiência. Essa é a realidade. E eu não falo da minha pessoa, estou falando de qualquer uma pessoa que sempre está superior a você de experiência. A gente tem que respeitar. Então esses daqui, eles estão mostrando como tivesse conhecimento. Está refutando o argumento de Jesus, da profundidade da palavra que ele está dando. Então Jesus lhe disse-lhes: se fosses filho de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Quer dizer, vocês até dizem que é de Abraão, mas nem se comporta como filhos de Abraão. Porque a probabilidade que o pai de caráter, com as suas qualidades, quando o filho segue, ou filhas segue o padrão de um ensino patológicos, paternal, maternal, e coloca, pode vir um que for do mundo de mistura, ele não se contamina, porque ele já tem a personalidade, já tem um ensinamento de dentro da sua casa.
Levante a mão se você entendeu. Jesus disse: se eu vim do Pai, eu convivi com o Pai, meu caráter é como o do Pai. Aqui eu estou fora do meu Pai, do trono, mas aqui eu sou o Pai também. Eu não mudo. Vocês dizem que é filho de Abraão, mas não se comporta como um caráter de Abraão. Abraão teve obra. Alguém pode dizer um amém? Pelo menos amém. E aí você dá o restante que você já sabe. Está estreitando, vamos se apertar aqui. Mas por que, bispo, alguns filhos, algum não se comporta? Porque se contaminou. Porque se contaminou. Precisa se desintoxicar-se mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e caractericamente falando. E Cristo está aqui, Ele é mais poderoso do que Abraão. Eu quero liberar uma palavra profética aqui agora. Abre as suas mãos. O Cristo que nós estamos pregando e servindo, já declarei que Ele é mais poderoso do que Abraão. Ele já me autorizou, pela sua palavra, pela unção profética do seu Espírito, coisas grandes está para acontecer na vida de vós outros e dentro do vosso lar. Há esperança para o teu futuro e para a tua casa. Teus filhos voltarão para os teus termos, voltarão e servirão ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que enviou o seu filho amado. Leba sebre cavarébia. Glória, oh glória, oh glória. Vocês até dizem, mas o comportamento de vocês não é. Irmãos, e presta atenção aqui, que isso aqui que Jesus está revelando para nós. Como representante do reino de Deus, como um líder espiritual, isso aqui que eu vou falar é tão sério, não sei se alguns vão ficar comigo ainda. Mas o que eu vou falar é tão sério para você mudar algumas coisas na sua vida. Deus colocou um pai espiritual, então você tem que seguir essa linha espiritual. Cuidado com muitos tipos de ideias, para que você até mostre às vezes que faz parte do ministério fonte, até gosta do Pentecoste, até congrega, mas não respeita a unção, a autoridade, busca de fora e às vezes quer até trazer. Então tome cuidado. Porque senão vai acontecer igual Jesus falou com eles. Até parece que é filho de Abraão. Até se veste como Abraão. Mas não está dizendo pelo seu caráter. Alguém recebeu? E não é indireta não. É a verdade que eu estou dizendo. Se você quer congregar comigo na obra deste homem que Deus colocou, que dou meu sangue, a minha vida há 24 anos, segue aquilo que eu estou te orientando. Chega de ficar ouvindo muitas bagaceiras, muita comida, enche a barriga demais e quer depois rodar em cima das pessoas. Chega! Serve a Deus com o que Deus colocou. Quem vê no culto de libertação é o culto de hoje. Jesus é mais poderoso que Abraão. Você não precisa mais de pai, você já tem um pai na fé. Você já tem um pai na fé. No dia que Deus tirar, Ele levanta outro melhor do que isso. Alguém recebe? Eu falei, Jeová, ele disse, de ti se não abrir a boca, eu vou te ferir. Eu falei, meu Deus do céu, já trimitei minha carne. Os que estão com Jesus, diga amém. Vós fazeis as obras do vosso Pai. Diz-lhe, pois nós não somos nascidos de fornicação. Olha, estão refutando Jesus, irmão. Nós não somos de fornicação, a gente não é de adultério, nós não somos de prostituição. O contexto que nós lemos mostrou que Jesus disse que a situação dele é o pecado. Eles estão dizendo que não. Estão dizendo que não. Irmãos, olha para cá.
Jesus está falando com a gente na sua palavra e trazendo para nós hoje. Tem palavra que está sendo pregada que você está tão desligado e diz: não, essa palavra não é para mim não. Todas as vezes que nós nos reunimos e se abre a Bíblia, o que está escrito, a gente tem por direito de absorver a palavra. O mesmo Deus que operou no Antigo Testamento para o povo no passado, é o mesmo do Novo Testamento. Toda a Bíblia é importante. Tem assuntos que foi diretamente para as nações, para a Babilônia, para os sírios, para Nabucodonosor, para Faraó, foi para Israel, mas a gente tira de exemplo: o Deus que abençoou eles é o que abençoa a gente, o Deus que corrigiu ele é o mesmo que pode corrigir a gente. Enquanto estava falando de favoritismo a eles, eles eram filhos de Abraão, eles tinham fé com Abraão, mas quando tocou no algo interno, que somente Deus e nós sabemos, que quando nós se comportamos no dia a dia, tome cuidado, está na hora da gente valorizar mais a palavra. Cuidado da gente ficar escolhendo palavras que vai massagear o nosso ego. Cuidado, a palavra de Deus sempre será importante. Nós não somos nascidos da fornicação. Temos um pai que é Deus. Ele já tirou Abraão e usou Deus agora. Agora observe, verso 42. Disse-lhes, pois Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Olha bem, eles tiraram Abraão de cena e agora disse: não, nosso pai é Deus, a única é ele. Ele disse: se vocês realmente também fossem filho de Deus, vocês tinham me recebido verdadeiramente, porque eu saí do meu pai, eu fui enviado por ele. Porque que não entendeis a minha linguagem, porque não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Meus irmãos, a palavra de Deus, Jesus tem uma palavra tão forte para esses camaradas, disse: olha, vocês têm mostrado que ele é como Abraão e não é, como servo não é mais, mostra que é de Deus também não, mas você está se comportando como alguém que eu conheço desde o princípio, que se tornou um rebelde, que ele crê em Deus, crê tanto que ele estremece, mas ele tem um espírito de rebeldia, ele não obedece. E vocês também estão se comportando assim. Que pancada esses homens levaram. Ele disse: essas características que vocês estão dando aí, não é de Deus e nem de Abraão, e nem de mim, que vocês não estão me recebendo, mas eu sei de quem é. Vamos revelar? É do diabo. Ele é homicida desde o princípio. Foi assim. Olha o que Jesus está ensinando. Ele diz: o que vocês estão dizendo aqui agora, esses princípios que vocês estão tendo, esse comportamento, é mesmo de alguém que também era de Deus, era do Éden mineral, brilhava, tinha a reluzão, a sua luz brilhava sobre ele, a glória de Deus, filho criado por Deus, mas deixou o orgulho, e a palavra de Deus não fez mais efeito nele. Ele se tornou orgulhoso. Ele disse: se vocês estão se comportando da mesma forma. Em outras palavras, o Deus que lançou ele por terra, o rebelde, também pode lançar vocês por terra. Foram embora. Eu sei que é dura a palavra, sei que é dura. E agora está ao vivo, hein? Que está me ouvindo também, receba em casa aí, fica sentadinho para receber. Alguém está aqui ainda? Abra sua Bíblia no livro de Primeira Epístola de João. Primeira Epístola de João 3, verso 8. Bispo é curso de doutrina? É, todo dia que eu doutrino. Todo dia que eu leio a palavra e ministro é doutrina. Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 8.
Glória a Deus. Ainda tem palavra, hein? Não terminei ainda. Em contrário, aos novos convertidos, ou alguém que tiver dificuldade, Epístola de João é pertinho do Apocalipse, tá bom? Pertinho de Pedro. Todos encontraram? Pastor Everton encontrou? Fique de pé como pregador e leia, por favor. Três, 8. Meu Deus. Dá para tu ler mais forte, filho? Com aquela voz de triunfo. Vamos lá. Quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso. Aí, ponto e vírgula. Aí ele definiu de comportamento. E aí ele dá vírgula que vai trazer uma cura para nós aqui. 1, 2, 3. Mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Para desfazer todas as obras do diabo. É tão duro que eu vou falar para vocês, irmão. Se nós estávamos se comportando de alguma maneira, com algumas atitudes que caracterizam a ação maligna, hoje está sendo decretado que Jesus Cristo está desfazendo todas as práticas do diabo que estava tentando o nosso crescimento vir em nome de Jesus. Hoje, meus irmãos, não tenta nem passar na sua cabeça e dizer que o culto está pesado. Não está pesado não, tá? Agora está levinho aqui. Não tem culto pesado aqui não, o culto está leve. Está levinho aqui o culto. Estou me sentindo como asa, como de águia. Aqui não tem vez para o diabo não. Aqui a gente não chama nem nome de demônio nenhum. Aqui quem tem poder é Jesus Cristo. Bendito seja o nome de Cristo. Voltando João capítulo 8 e versículo a seguir, verso 45. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem crede vos me convence do pecado. E se vos digo a verdade, porque não me credes. 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vos não as escutais, porque não sois de Deus. Quem é de Deus vai ouvir. Quem não é, está até escutando, mas não obedece. Responderam, pois, os judeus e disseram: não dizemos nós bem que és samaritano e que tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honra o meu Pai e vós me desonrais. Olha para cá, irmãos. A situação estava tão terrível, estava tão cegueira espiritual. Quem estava pregando para eles era Jesus. Eles achavam que Jesus era um dos samaritanos e tinha demônio. O que Jesus está ensinando para nós aqui agora, isso aqui é tão forte, que às vezes, palavra que está sendo pregada aqui, você às vezes está ouvindo e pode dizer: meu Deus, se a palavra realmente é de Deus que está sendo pregada para a minha vida, então a dúvida da própria palavra. Eles duvidaram, até lançaram como Jesus tivesse espírito maligno. Então tomai muito cuidado para a gente ter essas dúvidas, porque esse tipo de pensamento, esse tipo de certo comportamento não vem de Deus, vem do homicida desde o princípio, vem do maligno. E para finalizar essa parte, então, versículo 51, em verdade vos digo que se alguém guardar as minhas palavras, a minha palavra, nunca verá a morte. Nunca verá a morte. Disse-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tem de demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca proverá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão? É agora que entrou. Quando eu citei o tema que Jesus é maior,
porque eu já entendi que eles duvidaram que Jesus era maior do que Abraão. E tu és maior do que Abraão, nosso pai, o qual diz que és vosso de Deus, e não vos conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, sereis mentiroso. Como vos mais conheço, guardando a sua palavra. Verso 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o dia, e viu e se alegrou. Ele viu e se alegrou. Então Jesus deixou uma revelação aqui, pastor César. E ele viu e se alegrou. Se alegrou o quê? Abraão caminhava com Deus, e o último nível de impacto de fé de Abraão foi quando Deus disse: me apresenta o teu filho agora como sacrifício. Deus só estava invertendo os valores, a posição. Isaac é o tipo de Cristo que foi imolado, o cordeiro que foi levado para o sacrifício. Que todos que olhassem para Abraão, o ato de Abraão fazer, por isso que ele se tornou o pai da fé. Porque único na terra, só foi Abraão que pegou seu filho. Os outros pais pegaram animais, mas Abraão pegou seu único filho e levou o sacrifício. Aquilo estava ligado no Espírito de Deus. Alguém está aqui agora. Então ele leva para o sacrifício, representando o cordeiro que um dia ia morrer, para que todos os dias, eu, você, na noite desse dia, 25/5 de 2023, ouvindo esse pequeno profeta todo dia azul, pregando para dizer que a nossa fé não está firmada sobre areia, é na rocha, é Cristo, o cordeiro vivo, o que salva, o que liberta, o que é poderoso, majestoso. E quando ele fez o ato profético que levou, ele disse que viu. Ele disse que viu e se alegrou. Cristo, na teofania, na cristofania, apareceu de forma teofânica, visitando Abraão. Visitando Abraão na casa dele. Foram 3 anjos. E Abraão sabia que não se dobrava diante de anjo, mas diante do Senhor, ele se prostrou e apresentou sacrifício. Os 2 anjos foram para Sodoma e Gomorra, mas o Cristo, na teofania, foi visitar Abraão, e Abraão contemplou a glória do... Que coisa maravilhosa, ele contemplou. Abraão várias vezes contemplou. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, intercedeu pelas pessoas, e o Cristo falou com ele, e por misericórdia salvou seu sobrinho e as suas 2 sobrinhas. A mulher de Abraão era uma mulher que tinha fé nas coisas do dia a dia, mas não teve fé suficiente como o tio do seu marido Ló, e ficou para trás. E o Cristo, quando Isaac estava lá para ser imolado, que ele levantou o cutelo para imolar o menino, está lá o Senhor: Abraão, Abraão, não faça isso. E Abraão olhou e viu, estava lá o cordeiro vivo que Deus enviou. Isso é a Bíblia, meu filho. Não é historinha minha não, é a Bíblia. E eu vivo isso. Ele disse, ele quando viu, ele contemplou. Ele disse, opa, eu entendi. O que eu estou fazendo isso aqui é somente um simbolismo daquilo que Deus há de fazer para toda a humanidade. Abraão, Abraão, bendita é tua família, fruto do teu ventre, da tua mulher, teus filhos, teus netos, bisnetos, até a 4ª geração. Abraão,
todas as nações, todas as famílias será bendita por ti. Mas esse que tu está contemplando será bendito. Oh, papai querido, Paulo escreveu, Efésios capítulo 2, disse: bendito seja o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção no mundo espiritual. E João escreveu, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Disseram, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Olha que tremenda. Tu não tem nem 50 anos e diz que viu Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Vocês estão... O que ele está dizendo? Então eu falo para você espiritual. Vocês estão na carne. Quem está na carne, num culto desse, não entende a revelação. Entra na carne e sai cozido. Mas quem entra na carne e fica no espírito, sai daqui espiritual. Vou deixar um minutinho você dar glória para Jesus. Vou dar um descanso na minha voz. Glória a Deus. Eu finalizo o texto porque ele é tão rico. Eu sou. Abraão é, eu sou. Abraão é um ser humano, um pecador. Eu sou onisciente, onipresente e onipotente. Eu sou, ó judeu, que quando Abraão estava sendo gerado no ventre da mãe dele, eu sou, eu vi. Eu vi. Se os irmãos ainda gostam de Bíblia, abra a sua Bíblia. Vamos falar de libertação. Eu estou dizendo para vós outros que Jesus é maior do que Abraão. Vamos aprender um pouco com o apóstolo Paulo. Livro de Gálatas, ele ensinando o povo da Galácia acerca de libertação. Gálatas capítulo 5. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, glória a Deus, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. O povo da Galácia, crente como nós, uma igreja como nós, talvez o templo não era como esse, mas era uma igreja, era um povo cristão, era um povo de Deus, e eles precisavam entender. E Paulo, em uma das suas visitas, das suas permanências na igreja da Galácia, ele percebe que alguns irmãos ainda estavam com alguns comportamentos de outrora. Vinha para o culto, mas no seu comportamento, na sua fala, no seu jeito do dia a dia. Então Paulo dá uma palavra de exortação, mostrando-lhes que eles deveriam permanecer na liberdade, porque todos nós éramos escravos de alguma área da nossa vida, e Cristo verdadeiramente nos libertou e deixou você livre. Agora,
O perigo está aqui que ele falou: não volte de novo para aquilo que você já estava no jugo. E a palavra jugo aqui não é o jugo de julgar. Você é feia, você é feio, você é careca, você é negro. Isso aqui é julgar pela aparência, pelo seu jeito de ser. Julga aqui é uma ferramenta. Uma ferramenta que os agricultores, os fazendeiros usavam para dois animais, dois jumentos ou dois cavalos, dois bois ou duas vacas, enfim, em paralelo. E ali prendia-se um pedaço de madeira que era aberto num pescoço desse animal, um do lado e outro, passava-se uma corrente ou uma corda. Então isso é um jugo. E esse animal só andava, pastor César, para baixo. Ele, se o da direita viesse puxar, o da esquerda tinha que vir, porque está preso no jugo. Alguém está aqui? O que estava na esquerda também, se irmasse de puxar para a esquerda, o que está preso com ele também vinha para a esquerda. Então praticava a mesma prática. Então, esses animais tinham um tempo que trabalhava. Era o jugo da servidão, tinha que servir. Esses animais só iam para frente, olhava reto ou para baixo. Para cima, eles nunca olhavam, porque a madeira prendia o seu pescoço. Tem coisa trazendo de forma reveladora, ou de entendimento, ou de iluminação do entendimento da palavra. Tem coisa que está aprendendo-nos e levando-nos a olhar só para baixo, só para frente, e não está olhando para cima, porque é de lá que vem a verdadeira libertação. Então é isso que está trazendo para nós. E Paulo está mostrando. E aí, somente o dono desses animais ordenava o encarregado, o gerente da fazenda, ou ele mesmo tirava. Quarto lugar, alguém que tinha dinheiro e disse: moço, esses animais estão trabalhando demais, então eu tenho condições e preciso desses animais na minha roça. Só que eles não vão trabalhar como um burro de carga, eles serão livres, vão estar lá para meus filhos montarem e passear. Eu pago, eu compro esses animais para que eles sejam livres. Alguém entendeu o que eu estou falando? Assim foi Jesus Cristo. Chegou diante de Satanás e disse: eu comprei diante do meu Pai e arranquei o jugo da escravidão na vida dele e na vida dela. Satanás tentou pagar, mas não consegue, com prata, com ouro, com coisas materiais. Quando chegou diante do Pai, o Pai disse: não pode, porque foi morto um cordeiro e o seu sangue precioso liberta. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ora, como o inimigo tenta em vez em quando nos prender com algumas coisas. Será que é só eu e ninguém aqui são tão livres que o inimigo não persegue? Tem alguma área que o adversário ele tenta, ele sabe onde é a sua fraqueza, e ele quer te prender, e a visão dele é botar você debaixo de novo do jugo. Dizer, primeira coisa, que Jesus não morreu por você. Segunda coisa é dizer que Jesus Cristo é filho de Deus. Terceira é dizer que você não é liberto. Quarto é dizer que você não vale a pena prosseguir servir a Deus. Quinto, ele está tentando dizer para você que você, porque já feriu Cristo, você está condenada. Cala a tua boca, Satanás. O sangue de Jesus Cristo te repreende. O povo que está servindo a Deus aqui é um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. É um povo que adora, não somente de lábios, não somente de pé. Não é porque alguém aqui manda, vai para a direita, vai para a esquerda, levanta a cabeça. Não, é porque somos livres para adorar a Jesus Cristo.
Vai, chocoverebia, súbria. Alguém ainda é batizado com o Espírito Santo e pelo menos sabe falar línguas estranhas? Está com a língua travada por quê? Destrava essa língua agora. Abre esta boca. Você é livre. Você é um verdadeiro adorador de Deus. Levagas, tu me cambiaia. Deus me enviou nesta noite como um profeta para vos lembrar que o nosso Cristo é maior do que Abraão. Podemos ter fé com Abraão, estar na bênção de Abraão, caminhar como Abraão andou, ter filho como Abraão teve, abençoar como Abraão abençoou. Mas Abraão não tem mais poder do que Jesus Cristo. Foi o confronto de Jesus aos judeus. E Jesus nessa noite também está nos confrontando, para você se apegar somente com Ele, olhar para Ele, largar de baboseira, de muita disse-disse, de muitas coisas. Creia somente nele. Ele tem um poder, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Paulo explicou essa palavra. Acabou o tempo? Alguém recebe ainda a palavra? Abra a sua Bíblia, livro de Lucas. Lucas 13. Vamos aprender o que é realmente libertação. Vamos aprender culto de libertação. Tem ensaio hoje, Sebastião? Que dia? Hã? Ok. Lucas 13. Lucas 13. E versículo 10. Preste atenção. Lucas 13, verso 10. Glória a Deus. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Sinagoga aqui é um pequeno templo. Era um local tipo isso aqui, ou até menor. Uma capelinha ali e tal. E lá era lugar de estudo. As pessoas iam para lá para aprender e a ler os pergaminhos. Tinha os dias do ensinamento. E os sábios, os homens da lei, os mestres e os doutores aqui pegavam os pergaminhos e lia, examinava e dava o alimento às pessoas. E Jesus, em uma das sinagogas, também estava lá. Verso 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, César. Aonde a mulher estava? Na sinagoga. Ela estava lá. Ela tinha um espírito de enfermidade. Se eu não terminar hoje, na outra quinta eu termino. Não tem problema. Um espírito de enfermidade. Mas presta atenção que Lucas, sendo doutor, ele não andou com Jesus, ele creu em Jesus, através de Paulo, sendo um apóstolo de Cristo. Então, Lucas foi aquele que saiu nas aldeias, historicamente falando, os bairros, circunvizinho, sabendo sobre os feitos de Jesus. Então, ele é aquele camarada que vai escrever sobre a história daquilo de Jesus. Ele não viveu aquilo, mas ele chega neste local e alguém dá tanto detalhe que ele fica impressionado. E ele escreve: além de Jesus estar no sábado, 2, está em uma das sinagogas, 3, lá também tinha uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Ela não era enferma carnalmente, era um espírito que estava na vida dela. Vamos ver o que deu. E eu fico alegre porque a mulher estava no culto de ensinamento. Ela estava no culto de ensinamento, irmão. Estava no culto da palavra. Estava no culto da palavra. Crente quer ser liberto,
quer conquistar? Culto da palavra. 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 Tem oportunidade de estar terça? Corra. Saia de novela. Saia de malhação. Saia de Netflix. Saia de tudo que não presta. Corra. Corra para o culto da palavra. Tem tempo de quinta-feira para vir? Venha, corra e traga mais outros. Tem tempo para estar na escola bíblica? Corra, chega cedo. Culto da palavra. Você pode até estar enferma, mas se estiver no culto da palavra, vai ter milagre. Pode até ter um espírito maligno na tua vida atrapalhando, mas se estiver no culto da palavra, vai ter libertação. Levai covasse com Arábia. E havia 18 anos. 18 anos esta mulher andando encurvada. Olha para cá. Está filmando, mas quem estiver lá não é espetáculo não. É um exemplo que eu estou dando. Andando encurvada. Diga comigo, ela estava encurvada, mas estava no culto da palavra. Estava encurvada, mas estava no culto da palavra. E quem vai pregar, o céu para ouvir, o inferno todo recolhe, demônios bate em retirada, sábios, entendidos, teólogos, mestre, doutor, e disse: quem é esse? Que palavra! Quem é esse? Esse é mais do que Abraão. Rapaz, esse é tremendo. 18 anos. O Espírito. Eu vou deixar esse culto para terminar a quinta. Acabou o culto. Fique em pé. Fique em pé. Vamos adorar. Vamos adorar. Cadê os meninos maestros? Vamos louvar. Quem tem termina? Quem é aqui? Quantos foram edificados? Eu não entendi. Quantos foram edificados? Jesus é maior do que Abraão. O pastor Aline e Lucas está louvando ainda vocês? Louva mais aqui, mais um velho com um sermãozinho, 2, mas pode ir hoje vai com 3 aí. Sermão não, repertório, por favor. Toca aí, Ricardo, por favor, o Kenneth também.